depois dessa exuberância toda, teria que vir uma experiência mais eu não diria modesta não, mas eu diria menos espaçosa, né? Capricórnio, experiência, décima portal afetivo, décimo portal amoroso, a décima iniciação, Capricórnio signo de terra, o oposto é Câncer, a gente chama de afeto iógico. Só pelo título a gente já percebe que não é uma coisa simplesinha. A gente pensa num yogi, uma pessoa solitária, em posição de lótus, não pensa nunca ele beijando a boca de alguém, pensa assim, ele, né, coluna reta, essa coisa, afeto iógico. Vamos descascar primeiro rapidamente uma parte mais difícil do medo de se entregar, os signos do elemento terra, né? Touro, Virgem, Capricórnio, especialmente Virgem e Capricórnio, mais do que Touro, tem uma dificuldade especial nesse tema da entrega e da confiança, né? O amor é uma coisa muito misteriosa, subjetiva. É mais fácil confiar no trabalho, na profissão, naquilo que eu dou conta cartesianamente de me administrar do que o outro. O outro é uma equação, assim, é um quebra-cabeça, é um mistério, eu não dou conta disso. Então eu preciso, porque a dor do amor é uma dor muito doída, muito difícil. E aí vamos preservar. Então o Capricórnio, esse tema da rejeição, uma supersensibilidade à rejeição. Então, como é que eu tenho certeza que eu vou chegar e vou dizer, olha, escuta, estou afim de você, dizer, nossa, gozado, eu estava pensando a mesma coisa de você. Não é assim, eu vou dizer, olha, eu estou afim de você, e a outra pessoa vai dizer assim, mas eu não estou afim de você, entendeu? O que eu faço com isso? Entende? Então eu prefiro ter certeza. E aí, quando de repente passaram os 30 anos, né? E aquela pessoa que estava afim, casou, teve filho, mas um dia a gente se encontra. Eu sei que um dia a gente se encontra, entendeu? Então, até porque Capricórnio ele é muito lento, a experiência capricorniana é lenta, né? Lenta para amadurecer. Vocês vão observar que os capricornianos, a gente confunde muito o senso de responsabilidade com maturidade. Às vezes a gente vê um jovem de 19, 20, nossa, como ele é maduro. Primeiro que não sorri, por isso é maduro. Segundo porque ele obedece a todos os ditames, ou da família ou do patrão, né? Eu prefiro crer, posso usar outros adjetivos, posso chamar aquele de responsável, mas Capricórnio, a cabra montesa, né? A montanha, a pedra, o aspecto geológico, vocês imaginam um coração de pedra, né? Calma. Eu quero me referir a um coração de pedra, por exemplo, quando eu penso em Capricórnio, eu penso nas pirâmides do Egito, eu penso nos sítios arqueológicos de Stonehenge, ou seja, coisas que eles fazem assim, e falam assim, olha, daqui a 10 mil anos a gente volta para conversar sobre isso, né? Ou seja, não vem brincar. Eu acho tão difícil essas relações afetivas que as pessoas, fiquei. Eu não dou conta, gente. Eu sou velho, eu nasci velho. Né? E se tudo correr bem, eu vou morrer jovem. Né? Jovem aos 80, jovem aos 90, jovem aos 100. Mas, um capricorniano aos 15 anos é um senhor de idade, entendeu? Porque ele levou a sério o processo, ele acreditou. Eu acreditei que esse troço era sério. E aí foi levando a coisa até o momento que, na melhor das hipóteses, alguém diz assim, escuta, vem cá, é uma brincadeira. Puta, por que não me avisaram antes? Também se avisasse antes eu ia sofrer mais ainda, porque eu não sei lidar com brincadeira. Então, a função... Bem, eu estou pegando um lado bastante difícil, que é como se fosse um território onde os nãos se amontoam, as rejeições, os medos, mas, por outro lado, o anseio de Capricórnio é o anseio de levar essa experiência afetiva, essa experiência amorosa à eternidade. Quer dizer, a alma diz assim, eu me entrego se eu perceber que em você eu posso perceber uma profunda honestidade, uma profunda integridade, um profundo respeito. Eu não gostaria de sacar que isso tudo é uma brincadeira, um jogo. Então, tem uma nobreza que, de um modo geral, a nossa cultura apressada, tem alguns signos que dão ibope, e tem outros signos que não dão ibope, né? Capricórnio é um deles, que não dá ibope, porque ele é lento, entendeu?
ele é fechado, ele não se abre, não sei o quê. Ele dá ibope na empresa, porque ele é um bom administrador, entendeu? Então, às vezes, ele é um bom chefe de família, né? Mas a mulher reclama para burro do ponto de vista mais do contorno, do quente, do afetivo. Mas lá dentro do Capricórnio, diz assim, poxa, eu queria, ao saber onde eu estou pisando na relação, eu queria ir contigo até o fim. Isso não significa, nesse sentido, de uma data cronológica, me refiro, e sim ir ao fim da experiência, porque Capricórnio é uma experiência de você deixar um legado para a eternidade. Entendeu? Não passa apenas em deixar filhos, não passa apenas em deixar uma casa, um apartamento, uma propriedade para um filho. Passa em deixar um exemplo. A função capricorniana é de deixar um exemplo, entendeu? Muitas vezes o Capricórnio ele vai embora, não deixa bem material nenhum, mas ele jamais é esquecido. E o amor tem que ser sinônimo disso para a experiência Capricórnio. Do contrário, o amor é uma ameaça, uma absoluta ameaça a esse projeto de eternidade de Capricórnio. Bem, e aí, entrando no penúltimo portal da experiência amorosa, que é a experiência aquariana, o signo de ar, que vem como complemento também do elemento do signo de Leão. A gente falou de algo, de coisas tão sérias, tão, né? O aquário é o afeto libertário, o afeto libertário. É o afeto da subversão. Então, é bom lembrar também, pegando um pouquinho do difícil, o aquário, eu costumo quase brincar, eu levo a sério essa brincadeira, mas eu prefiro que tomem como brincadeira o que eu vou dizer. Que talvez o aquário seja o signo que tenha uma porção, do ponto de vista de DNA, mais intensa de experiência estelar. Você pega um aquariano típico, no fundo, ele pode ser bem sociável, bem agradável, bem afetivo, mas ele tem uma dificuldade de adaptação. Aquário é um signo que tem dificuldade de adaptação. Por quê? É como se uma grande parte dele não fosse daqui. Entendeu? Então, é tudo muito chato, na verdade, entendeu? A noção de um contrato, sem desafios, sem criatividade, sem surpresa, sabe, um estatal, uma ideia de aposentadoria, uma ideia, isso tudo é como se fosse uma gravata no pescoço. Agora imagina isso em relação afetiva. Claro, quando a gente pensa no jovem, tá tudo certo, vamos curtir, vamos brincar, vamos aproveitar. Então, sabe, aquela moça de família que se apaixona por um músico, entendeu? Ela tem a Vênus em Aquário, ela tem o Marte em Aquário, a Lua em Aquário, e a família é toda certinha, e o músico, riponga da vida. Por que isso? Né? Quer dizer, que parte dela vai ao encontro de uma transgressão. Tem como se fosse um dharma, dizer assim, a minha função aqui na família é dar um rabisco nesse aspecto patricinho e mauricinho. É um signo anti-establishment, entendeu? Mas é muito comum o aquário ter tanto medo dele mesmo, que muitas vezes ele mesmo vira careta para se proteger dele. Porque se começasse a dar vazão a tudo aquilo que ele deseja, aquele sonho, aquela fantasia, do ponto de vista da vida e do afeto, tanto das fantasias sexuais também, os signos de ar, o que caracteriza o elemento ar não é a sexualidade. Né? Eu estou falando de Gêmeos, Libra e Aquário, por exemplo. A função pensamento é uma função muito mais desenvolvida, né? Uma boa conversa, uma grande viagem, uma grande ideia, uma grande saca. Por exemplo, Aquário é um signo que em tese é um signo genial, quer dizer, ele não encaixa na forma. Então falar de casamento, falar de união, falar de relação, até educação com o filho, a vontade de um aquariano, na verdade, para valer, é dar asas, deixar solto, deixar voar. Né? Até porque ele quer voar. Então, se ele segura, ele não vai querer ser seguro. A pior coisa para um aquariano é gaiola. Gaiola tem uma relação. Então, é uma relação maravilhosa. Tem que fazer uma nota de rodapé agora para explicar. Quando
os aquarianos amadurecem emocionalmente, coisa que não é simples para ninguém, para nenhum signo, mas para os signos de ar e os signos de fogo são especialmente mais difíceis esse amadurecimento emocional, que é amadurecimento emocional da ordem do feminino e está muito ligado ao elemento terra e água. Mas todos nós estamos condenados, mais cedo ou mais tarde, a termos que amadurecer emocionalmente, né? Uns com mais dificuldade, outros com menos. O aquariano, ele tenta resolver tudo na função mental. É muito inteligente, é muito sagaz, é muito criativo, é muito esperto. E às vezes você não consegue pegar. Às vezes você não consegue pegar sabe, escapole, porque tudo mete medo no sentido de assim, isso vai me prender, isso vai me restringir, né? Agora, do que no fundo eu estou falando, a função aquariana, quer dizer, o penúltimo portal do afeto é o seguinte: escuta, em tese, fiz o dever de casa, passei pelas 11 experiências profundamente, logo sou um aquariano maduro, digamos. Então eu proponho que agora essa afetividade, né, que a gente chama de libertária, que essa afetividade seja mais compartilhada, seja mais ampla. Eu não queria que essa afetividade ficasse refém num laço sanguíneo. Eu queria poder escolher a minha família de consciência. Eu queria fazer a transposição de sangue para consciência. Papai, mamãe, tio, vovô. Que incrível, maravilhoso. Mas agora eu chamo você, chamo você, chamo você, chamo você. Esses amigos acabam sendo a minha família, a minha segunda família, quem sabe a minha derradeira família, uma família de uma escolha consciente, entendeu? Onde não são pessoas iguais, evidente, mas são pessoas que têm um projeto, uma motivação de liberdade ideológica, filosófica, criativa, humanitária, fundamentalmente. Então o afeto aquariano não cabe dentro de um corpinho de 1,70 m, 1,80 m. É como se ele quisesse, né? E muitas vezes a própria religião não dá conta de conter esse ideal de relação. Então, se vocês observarem com calma, agora a Lígia vai fazer o fechamento dessa jornada, há uma inteligência, né, que faz com que o Sol percorra do dia 21 de março até o dia 20 de março do outro ano, os 12 signos, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, nessa ordem. Há um script, há um roteiro, há uma dica, há uma cola, há uma sugestão. Escuta, observe que em tudo na vida, por que seria diferente no amor e no afeto? Então, quando a gente chega no último signo, no penúltimo signo, a gente já deveria ter integrado alguns afetos instintuais, integrado, não é largado, não é soltado, não é jogado fora, não é descartado, é integrado. Instintos, afetos familiares, para ir para uma dimensão mais ampla de afetividade, né? Só para esclarecer a gente, então a eclíptica zodiacal, ela vai de Áries a Peixes, e a representação é como se o nosso sistema solar estivesse no centro e essa eclíptica estivesse em volta nessa ordem. E esses signos, os últimos signos, eu só queria frisar isso que você falou, porque eu acho que é de uma importância. Vai se intensificando a necessidade das relações se darem entre as pessoas e as coisas através da consciência. A consciência começa a ser a coisa mais fundamental, mais estrutural para, vamos dizer assim, determinar a relação, seja com pessoas ou com a maneira de fazer as coisas na vida, né? Então os últimos signos, os 3 ou 4 últimos signos, eles vão intensificando isso. E a gente chega em Peixe, né? É o 12º arquétipo, é a terceira água, é o afeto oceânico. Então em Peixes a gente vai de Einstein aos drogados, apenas isso. Vai do mistério de Cristo, Francisco, à lata de lixo do Zodíaco. E a gente vai entender como lata de lixo todo o resto que a humanidade andou descartando,
jogando fora, desdenhando, que não compreende ou então que ignora. Peixes aceita tudo isso. É como se tivesse uma grande aceitação. O povo de peixe tem um comportamento imprevisível, porque parece que eles estão em conexão com um reino que não tem os limites habituais. É um reino muito profundo e muito amplo. Na verdade, os piscianos são muito idealistas. Eles apenas querem encontrar o verdadeiro segredo da fonte da vida, só isso. E acreditam muitas vezes que encontraram, e também por isso mesmo é muito fácil ficarem desiludidos. E aí tentarem escapar também das realidades. Se diz que peixes contêm um pouquinho de cada signo. Então, por conta disso, por conhecer, por trazer dentro de si, vamos dizer assim, todas essas forças de maneira mais aflorada, ele parece tem um tanto de camaleão, porque tudo está lá dentro dele. Então os piscianos são atores natos. E existe no pisciano muita fluidez, muita capacidade de se adaptar a qualquer situação. Mas também há muita complexidade, que tanto pode encantar as pessoas como pode irritar também. Porque muitas vezes há de se perguntar, mas quando é que esse peixe vai mostrar o que ele está sentindo, o que ele é realmente? Não é? Porque ele é misterioso, ele é silencioso, ele é calado, ele é observador. Pode mudar muito, não é? E isso pode dar a sensação para os outros dessa coisa que não se define. Acontece que o pisciano, ele tem uma verdadeira empatia, identificação com a raça humana toda. Ele tem um senso de que todo mundo é ele mesmo. Isso é verdade, é uma coisa experienciada. Eu acho que conta um problema pessoal para um pisciano para ver se ele não vai compreender completamente o que está acontecendo com você. Embora ele possa pensar o oposto do que você está falando, mas ele vai compreender. E é sincero aquilo, porque parece que ele sabe que dentro dele tem alguma memória que ele já viveu aquilo. Ele vai poder compreender e até aconselhar. Não é à toa que peixes rege a psicologia, né? As artes também e a própria espiritualidade. Então, o que acontece com o pisciano é que como é que ele vai poder, muitas vezes, essa ideia de que ele não se define, mas como é que ele vai poder escolher se ele tem certeza que aquela opção é certa, mas ao mesmo tempo ele tem certeza que ela é errada também? Isso é uma coisa complicada. Ele vai precisar de mais tempo, né? Você estava falando dos capricornianos que precisam de tempo, os piscianos também precisam de tempo, né? Para poder elaborar todas essas coisas. É o signo do místico, né? Dessa procura, dessa relação direta com o sagrado e com Deus. Eles vão aspirando uma outra realidade, que não é a realidade concreta, é uma realidade mágica, onírica, intangível e também eterna. Muitas vezes a vida do mundo, né, parece amorfa, sem significado e por isso mesmo insuportável. E muito da agressividade, né, e das lutas naturais do dia a dia são simplesmente apavorantes. Ele não se sente capaz porque é over. Daí o escapismo muitas vezes para a droga, para o álcool, né? E até para a loucura. Né? A gente sabe que os signos que mais enlouquecem são exatamente o eixo, Virgem e Peixe. Né? Porque parece que não vou dar conta, vou para outro mundo então. Desde criança os piscianos eles são muito sensíveis. Né? E a criança pisciana, ela precisa, sabe, eu acho que da compreensão de quem está em volta para essa sensibilidade que é muitas vezes mediúnica mesmo, tem uma intuição enorme, né? Bom, também não vão saber lidar com os limites. Normalmente os piscianos comem demais, bebem demais, ficam tristes demais, ficam em silêncio demais, que é um silêncio apavorante até. O que aconteceu com aquela criatura que não abre mais a boca? Mas ele está precisando de tempo e a pessoa que está do lado, o amor que, vamos dizer, que o acompanha, precisa dar esse continente desse tempo de elaboração que para ele é tão grande.
Ele pode também imaginar o que ele quiser. Tem a chavinha do reino da fantasia e do sonho, né? Mas eles podem ter, por isso mesmo, muita dificuldade para lidar com as coisas concretas e objetivas. Então, pagar a conta de luz, fazer as contas da casa, ver as despesas, ir no supermercado pode ser uma tarefa terrivelmente difícil, complicada, desinteressante. Não é? Imagina, limpar armário e arrumar armário, quando a cabeça está cheia de sonhos, cheia de aspiração, está cheia de coisa. E claro que a convivência com isso às vezes pode ser bem difícil. Não se conseguem muito se planejar, a coisa vai acontecendo, mas são românticos incuráveis, né? Amam as cenas bonitas, as cenas delicadas de amor, né? E o amor vai precisar ser vivido com esse tempero, porque o amor seco, duro, pragmático, objetivo, Nossa Senhora, é a morte para um pisciano. Aquilo não vai dar certo, de jeito nenhum. Amam as mudanças também, os grandes ideais e as coisas sutis, né? Tem uma atração por aquilo que ninguém está vendo, porque eles estão vendo na verdade, né? Os piscianos são esquivos, são fechados, são misteriosos, na verdade é aquilo que a gente já disse. Eles vão ter dificuldade de explicar as 10.000 coisas que costumam ver quando os outros não estão vendo. As vibrações, né, daquilo que é vivido é percebido de uma forma super intensa, não é? E eles percebem isso neles mesmos e em tudo. Peixes veio, novamente o Dharma pisciano, ele veio para fazer um grande mergulho no mistério. Ele veio para viver a grande entrega à vida, ao universo. E peixes existe também em todos nós, né? Voltando a lembrar. Então, os piscianos vão precisar explorar muito o seu mundo psicoespiritual, porque ele é muito vasto, para que ele entenda como é que isso funciona, as suas leis, porque senão ele corre o risco de ser devorado pelos próprios sonhos, pelas idealizações de uma vida mais sutil, mais profunda, não é? E normalmente também são muito devorados se não se estruturam e não amadurecem dentro desse conhecimento, desse olhar, que é como funciona a alma, né? A sua e a dos outros, e como a espiritualidade pode sustentá-lo. Eles vão se perder com muita facilidade em relação à idealização dos outros, ao sonho dos outros e às dores dos outros também, porque tem um impulso pela identificação de viver a vida do outro, se misturar com o outro, né? E aí acaba engolindo a própria vida. Mas se esse processo de estruturação psicoespiritual acontece, né, eles conseguem se apaziguar com esse mundo material objetivo, viver esse cotidiano material como o exercício mesmo, né, da experiência, vamos dizer assim, da vida, quando a vida material se constitui em tudo corpo de Deus. A gente sabe disso. Aqui na Alma Singela a gente já trouxe muitas e muitas vezes essa ideia, né? Que aquilo que nos acontece, o mundo encarnado, o universo todo é o próprio corpo de Deus. Então, sabe, não vai caber mais dentro dele a ideia de escapar desse mundo e dessa materialidade. Daí, então, vão poder convidar o seu parceiro para viver esse amor oceânico, esse amor que está envolvido pela consciência de si, pela consciência do universo, que, né, Aquário pedia e Peixes aprofunda isso, verticaliza isso e alarga isso nas dimensões realmente oceânicas, assim. E aí, né, esse amor vai ser aquele que é possível dançar com a música das esferas, não é? E que é possível depois, na experiência do amor com o outro, mergulhar profundamente no grande silêncio. Peixe é o mergulho no mistério e no grande silêncio. Acho que é isso. Bom, eu acho que depois desse percurso, né, pelos 12 afetos que nos povoam e nos constituem, a gente pode dizer agora que o amor necessita de 12 etapas para ele se cumprir. 12 etapas, as 12 pelas quais a gente passou. E que amar não é gostar, não é simplesmente gostar. Amar
é cada um ser quem é, plenamente, profundamente, permitindo que o outro seja também. Amar é quando o nosso ser permite que a nossa essência se manifeste integralmente e isso é trocado com o outro, através da dança, né, e da alegria de viver com o outro e do enfrentamento das dificuldades que todo esse maravilhoso processo nos propõe. E a astrologia, então, a gente poderia dizer que é o mapa dessas 12 etapas, né? E nos mostra que muitas vezes as opiniões que a gente tem a nosso próprio respeito, na verdade, não representam aquilo que de fato somos. E um mergulho profundo, simbolicamente falando, na carta natal, aos poucos vai nos devolvendo nós a nós mesmos. E a partir daí tudo fica menos difícil, cada vez menos difícil, né? Então, esse é o momento que a gente abrir um pouquinho, quem quiser perguntar. Quem tiver alguma observação. Mas a confusão aí é que a pessoa não é só um